A paz de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo seja multiplicada em sua vida e sua casa. Amém? Amém. Ordem dele, para nós, ao entrarmos numa casa, dizermos paz seja nessa casa. A Igreja Batista Casa de Paz está entrando na sua casa agora, através desse programa, e nós queremos declarar para você amém e amém. Quando você diz amém, você está recebendo, e Jesus disse que aquele que recebe de verdade a paz dele, aumenta mais e mais. Obrigado a você que está passando por aqui sempre e já se inscreveu. Você que não se inscreveu, pedimos carinhosamente que se inscreva. Você que está compartilhando o link, muito obrigado. E pedimos que deixe também seu joinha ao final. Muito obrigado de todo o nosso coração. Direto ao assunto, vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro de Romanos, o capítulo 15, verso 4. Diz assim a palavra do Senhor: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Deus e Pai, pedimos que aplique essa palavra em nossas vidas, em minha vida e através da minha vida, na vida dos meus irmãos e irmãs participantes dessa reunião, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. O título desse texto é A Grande Biblioteca de Deus. A biblioteca de Deus. Você sabe que tem uma biblioteca de Deus. E a biblioteca de Deus está aqui em minhas mãos. É este livro, a Bíblia Sagrada, Santas Escrituras, santa e bendita palavra de Deus. É uma biblioteca. Por quê? Aqui temos 66 livros. E é verdade, nós vamos mostrar para você como é este livro nesta reunião. Muito, muito legal isto. Mas eu quero começar lendo sobre um filósofo muito famoso que, lamentavelmente, falou algo sobre a Bíblia. Ele disse assim: a Bíblia é uma obra morta e em menos de 100 anos cairá no esquecimento. Ele falou isso no século XVIII. Então, você já sabe que ele falou algo lamentável, porque não caiu no esquecimento em menos de 100 anos. E sabe mais o que aconteceu? A casa de Voltaire, 50 anos depois que ele falou isso, passou a ser a Sociedade Bíblica da França. E a imprensa particular dele passou a produzir Bíblias. Então, esse livro é muito especial. Que livro é esse que tanto fascina a humanidade? Como pode uma obra tão antiga manter-se tão atual e relevante? E como explicar que seja o livro mais lido e mais estudado do mundo? Quem o escreveu? Quando foi escrito? Como chegou até nós? Essas perguntas e outras nós vamos responder nesse estudo, nesta reunião. O primeiro livro desta grande biblioteca, o livro de Gênesis, foi escrito 1600 anos antes de Cristo. Moisés é o escritor. E por que sabemos? Porque muitos autores, cerca de 40 pessoas, Deus usou para escrever este livro em tempos diferentes, e você vai ver algo bem parecido nos autores, que eles falam que não estavam escrevendo deles mesmos. Eles estão sendo inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E isso está aqui. O próprio Pedro, o apóstolo que andou com Jesus, ele diz aqui na segunda carta, capítulo 1, verso 21. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo. Então, essas pessoas, essas cerca de 40 pessoas que escreveram a Bíblia, eles mesmos declaram que não foi pela vontade deles que escreveram, mas sim pela vontade do Espírito Santo de Deus. Primeiro escritor, Moisés, 1600 anos antes de Cristo. E o último escritor, João Batista, João, o apóstolo do amor, João Batista era outro, João, o apóstolo do amor, escreveu no final do primeiro século, Anno Domini. Então, cerca de 1500 anos durou
o tempo em que foi escrito do primeiro livro, Gênesis, até o último livro. Essas 40 pessoas, muitas delas nem se conheceram, mas não há contradição entre uma e outra. E há uma divisão aqui, vamos imaginar então duas estantes nessa biblioteca de Deus. Na primeira estante, o Antigo Testamento. No Antigo Testamento temos 39 livros. Você pode colocar 39 livros na primeira estante e você então vai ter. E aqui você encontra, ao final do Antigo Testamento, o Antigo Testamento está aqui, essa parte maior, tem as páginas em branco. E aqui você vai encontrar o Antigo Testamento e a divisão para o Novo Testamento, onde na segunda estante você vai encontrar 39 livros. 27 livros na segunda estante, que é o Novo Testamento. Então, primeira estante, 39 livros. Segunda estante, 27 livros. Antigo Testamento, 39. Novo Testamento, 27. E essas duas grandes estantes têm prateleiras. Então, nós vamos subdividir esses 39 livros da primeira prateleira, da primeira estante, que é o Antigo Testamento. Então, na primeira prateleira, nós vamos colocar 5 livros. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então, de propósito, eu peguei aqui 5 pequenos livros. E aí nós vamos colocar na estante. Eu tenho 4 aqui, vamos colocar mais um livreto aqui, vamos para completar essa biblioteca. Deixa eu pegar aqui mais livros. Temos 5 livros aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então, na primeira prateleira da primeira estante, vamos colocar 5 livros. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Esses livros são chamados de Torá, a lei. Moisés era um legislador, um homem da área do direito, da justiça, e ele escreve Constituição, ele escreve sobre os assuntos do domínio para a organização do país. Na segunda prateleira dessa primeira estante, nós vamos colocar agora 12 livros. 12 livros, que são livros de Josué, Juízes, Rute, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Esses são chamados livros históricos, porque eles contam a história do país, a história da organização do povo de Deus. Na terceira prateleira dessa primeira estante, nós vamos colocar mais 5 livros. E são livros que falam dos poemas, que falam dos salmos, dos cânticos. Então, 5 livros, que são livros de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos dos Cânticos, ou Cantares de Salomão. 5 livros. Os livros que são os salmos, os poemas, os romances, os provérbios, os conselhos, livros sapienciais, livros da sabedoria. Então, primeira prateleira, 5 livros. Segunda prateleira, 12 livros. Terceira prateleira, 5 livros. Quarta prateleira, nós vamos colocar mais 5 livros, que são chamados profetas maiores. Os profetas maiores porque eles profetizaram durante mais tempo do que os outros. São eles. Vamos colocar mais 5 livros aqui na prateleira. Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Então, mais uma prateleira. Esses livros são os profetas que durante mais anos profetizaram no meio do povo de Deus. E a última parte dessa primeira estante são os profetas menores, aqueles que profetizaram menos tempo. Vamos colocar 12 livros. Então, mais 12 livros na última prateleira. Quais são os livros? Oséias, Joel, Amós,
Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Aí nós temos, então, 39 livros compondo o Antigo Testamento, a primeira prateleira da Biblioteca de Deus. Vamos para a segunda estante. Vamos, na segunda estante, na primeira prateleira, 4 livros. E aí, agora tenho aqui 4. São os evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Contam a história de Jesus. Cada evangelista escreve contando a mesma história. E não há contradição, e não há erro. Contam a história do Salvador, a história de Jesus. Na segunda prateleira dessa segunda estante, nós vamos pegar apenas um livro, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Conta a história, é um livro histórico, a história do começo da igreja, a história do início, como a igreja começou, e a revolução que foi e é a igreja do Senhor Jesus. Mais uma prateleira, e aí nós vamos pegar 13 livros. 13 livros na prateleira dessa segunda estante. Quais são os livros? São chamadas as cartas de Paulo. Romanos, Gálatas, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemão. 13 cartas, as chamadas cartas de Paulo. Oh, que maravilha é este livro, a Bíblia Sagrada, onde Paulo traz doutrinas, ensinamentos para a igreja, para mim e para você. Mais uma prateleira dessa segunda estante, e nós vamos pegar as cartas chamadas cartas gerais. As cartas gerais são, vamos ver, Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João e Judas. Quantos livros? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 livros nas cartas gerais. É mais uma prateleira na Biblioteca de Deus dos livros da Bíblia Sagrada. E aí, resta apenas um livro para encerrar, que é o livro da Revelação, o livro do Apocalipse, a revelação final de Deus. E aí nós temos 27 livros nessa segunda estante da Biblioteca de Deus. Esta é a Bíblia Sagrada. Esse é o livro santo. É chamado de Palavra de Deus. Palavra de Deus. Entre um testamento e outro, nós temos 400 anos chamados Anos do Silêncio. Entre Malaquias e João Batista, o último profeta do Antigo Testamento, e o primeiro que começou a falar no Novo Testamento, temos 400 anos de silêncio. Foi o período chamado período interbíblico. A palavra de Deus é a revelação de Deus. É impossível saber tudo sobre Deus, mas o que sabemos sobre Deus, através deste livro, é o bastante. O João, o apóstolo do amor, diz que se fosse escrever tudo o que se sabe que ele viu sobre Deus, os livros do mundo inteiro não caberiam. Mas o que está escrito aqui é suficiente para que creiamos que Jesus é o Cristo. E crendo, nós temos vida em seu nome. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, a nossa resposta é sim ao apelo desta reunião. Nós queremos guardar essa palavra
queremos estudar, queremos aprender mais, queremos ler mais, queremos honrar mais a sua palavra e obedecer. Pedimos saúde para os doentes, pedimos a porta de emprego aberta para os desempregados, pedimos um renovo de sabedoria para os empresários que passam por lutas e dificuldades, pedimos um avivamento do Espírito Santo para aqueles que precisam de um avivamento espiritual. E quem não precisa? Eu preciso. Todos nós precisamos. Aquele avivamento que traga conversões de almas, as dezenas, centenas e milhares, que vão povoar os céus e abençoar o reino do Senhor. Pedimos essas bênçãos a Deus, o Pai, na virtude do Espírito Santo. No nome de Jesus Cristo de Nazaré, oramos, nosso Salvador e Senhor. Amém? E amém. Antes do final dessa reunião, queremos mandar o nosso parabéns para os aniversariantes da semana. Dia 5, nosso amigo e irmão Rodrigo, sobrinho da irmã Kátia, muito irmão da Joyce, neto da dona Arlete, a família, nosso pequeno grupo lá é uma bênção, né, Rodrigo? Parabéns para você, que bênção. No dia 11, hoje, nós temos aqui o meu irmão Luiz, esposo da irmã Kátia, é verdade, parabéns, irmão Luiz, feliz aniversário para o senhor. Muito bom, muito prazer, bom estar aí na sua casa, naquele pequeno grupo abençoado. Foi uma bênção quarta-feira, tem sido uma bênção sempre. Dia 15, minha sobrinha Ariadne, parabéns, Ariadne, Deus abençoe e continue abençoando. Dia 16, minha esposa, missionária Eneida Pimentel, chegou o seu dia, parabéns também, feliz aniversário. Dia 17, meu sobrinho Edivaldo, esposo de Ariadne, é verdade, não param. E dia 18, Sandro, irmão da irmã Kátia Ramos. Esse mês é o mês dos aniversariantes da família da irmã Kátia. Deus abençoe a irmã Kátia, Deus abençoe a família, Deus abençoe os aniversariantes. Muita paz, muita saúde para todos, é a nossa oração. Tem alguém completando aniversário aí na sua casa? Escreve aí no comentário ao final e nós, nas próximas reuniões, faremos a festa. Pode também deixar o seu motivo de oração aí nos comentários. Pode deixar seu comentário e também não esqueça de deixar seu like e compartilhar o link. Não saia daí que tem uma bênção do coração de Deus para o seu coração. Deus continue abençoando a sua vida com a bênção que está em Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém.